Você sabe quando você está andando no automático? Você consegue entender quando é você escolhendo as coisas que você quer viver ou quando você está só reagindo às circunstâncias da vida? Então fica aqui comigo que você vai aprender hoje a reconhecer quando você está no automático ou quando você está no controle da sua vida. Eu, por muito tempo, achava que eu estava no controle da minha vida, mas eu não entendia que eu só estava no automático, no reagindo a tudo que a vida trazia. E como identificar a diferença de um de outro? É bem simples. Se você observar quando você entra numa conversa, eu vou trazer o exemplo eu com o meu esposo. Eu tenho o hábito de dizer que eu casei com a mesma pessoa, mas em tempos diferentes. Antes, eu era casada com um homem, assim como eu era uma mulher totalmente reativa. Quando eu ia conversar qualquer assunto com ele, ele era reativo, ele já se defendia, ele já acusava, ou seja, nós andávamos nos perfis. Quem me acompanha já sabe do que eu estou falando, os perfis controladores. Quem não sabe, vai lá na playlist que você vai encontrar os perfis controladores que controlam a sua vida e você nem sabe que está sendo controlado. Enfim, nós éramos muito reativos, nós não conseguíamos conversar, nós não conseguíamos projetar, porque sempre um atacava, o outro defendia, e mesmo a gente tentando manter os ânimos calmos, não era possível, porque bastava uma palavra mal colocada que tudo vinha por água abaixo. E era muita discussão e nenhuma solução. Esse é o automático. E por que o automático? Porque você está querendo construir uma vida com a pessoa, você está querendo crescer com essa pessoa, ambos estão querendo navegar para o mesmo lado, porém medindo forças, criando um campo de guerra sem necessidade, criando desabor, brigas, afastamento. A gente não conseguia entender o porquê que nós não nos entendíamos. E era só por causa desses perfis. E desde quando eu encontrei esse perfil, que eu aprendi com Elton Euler, ele trouxe um conhecimento muito profundo que traz as respostas que a gente, no meu caso, que eu sempre busquei não e eu nunca consegui ter essa resposta. Então, através desses perfis que eu aprendi, eu comecei a olhar e ver que, de fato, era o automático. Quando a gente sai do automático, a gente tira os perfis controladores, aqueles que sambam no palco, que é onde para você brilhar, ele vai reagir de alguma forma, você vai reagir de outra forma, para que vocês tenham razão, para que vocês troquem vingança, porque o que está alimentando o seu ego é esse palco. Você, por mais que quer construir, você não consegue trazer soluções. Por quê? Os perfis, eles não buscam soluções. Eles só buscam ter razão. Ter razão, vingança, controlar a outra pessoa pela maneira que já entendeu como o outro funciona, que é o vítima intencional, vítima natural, o vingador e a narcisista. Então, quando você está dentro dos perfis, eles são automáticos. Você acorda e dorme reagindo, reagindo, reagindo e nunca evoluindo. Agora, quando você desconstrói esses perfis e começa a trazer mais a razão para o jogo, você desativa e você tem a consciência. Hoje eu falo para vocês que eu estou no meu segundo casamento com a mesma pessoa, porque hoje nós conseguimos sentar e conversar, trazer os pontos necessários. Quando um manifesta algum perfil, a gente sabe que não é por causa do outro, mas é a informação que está registrada, que está vindo à tona, para que você venha desconstruir, venha olhar para essa sombra. Então, hoje nós conseguimos começar e terminar uma conversa. Hoje nós conseguimos projetar. Hoje nós conseguimos apoiar um ou outro na evolução. Entendemos que nós estamos navegando para o mesmo lado, só que desta vez com o mesmo barco, com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo. Hoje pode haver um desentendimento? Pode, mas nós já olhamos para essa emoção. Por que essa emoção está surgindo no meio da conversa, onde que não é para a gente estar inflamado? É aí onde que nós vamos olhar com perguntas que faz com que a gente busque essa informação. Ela vem, nós desconstruímos e avançamos. Então, se você não está crescendo na vida,
se você está sobrevivendo, se você está andando numa linha reta, nada vai acontecer de inesperado. Agora, a partir do momento que você quer crescer, quer melhorar o seu relacionamento, viajar, não importa qual é a evolução que você está buscando, que você vai sair desse lugar aqui para começar a subir, vai acontecer coisas que de fato vai ser o convite da vida para mostrar se você quer. Aí é onde que nós precisamos quebrar os comportamentos tóxicos ou os comportamentos automáticos de pensamento, de atitudes, de postura. Porque para onde você quer ir, você precisa deixar velhos hábitos, velhos costumes, velhos pensamentos, crenças, para que você consiga construir ou conquistar aquilo. É um processo doloroso, mas é um processo que traz tanta liberdade. Eu sempre quis ter um relacionamento onde que ambos falassem a mesma língua, onde que a gente conseguisse apoiar um outro, mesmo que a gente não concordassem nos mesmos assuntos, mas que a gente conseguisse ter conversas que fluíssem, que no final de cada conversa, de qualquer explanação, não tivesse o sarcasmo, o deboche, a vingancinha, a lei do silêncio. E era muito desgastante para mim viver nesse relacionamento. Então, por mais que eu quisesse ter esse relacionamento leve, eu não conseguia trazer essa construção para dentro. Porque ou eu me inflamava, ou eles se inflamavam. Então, tudo acabava em discussão, em briga. E por que isso acontecia? Porque eu sempre olhava para ele. Eu achava que ele era o problema da relação. Eu achava que ele era o causador. Só que existia uma ressonância, onde que aquilo que faltava em mim, ele completou. E eu estava começando a querer desconstruir isso. Eu queria mudar. E conforme isso eu vou mudando, eu vou subindo. Conforme eu vou subindo, a gente vai começar a se desgastar mais do que a gente já se desgastava. Por quê? A ressonância que me fez encontrar com ele, o que ressoou nele, que veio, era aquilo. Eu queria ser a mulher guerreira que não dependesse de homem. Ele queria uma pessoa que não dependesse dele, que fosse independente. Porque ele veio de uma história onde que pessoas dependiam muito dele e ele se desgastou demais. E eu, por não querer depender de homem, a minha história era não depender de homem, eu acabei vindo com ele. Isso daí ressoou, nós nos encontramos. Porém, eu mudei. Eu mudei porque estava muito cansativa essa relação, ao ponto da gente até cogitar a separação. Porém, nós nos gostamos. Porém, a gente não estava dando certo. Ambos queriam fazer com que isso desse certo, mas não estávamos sabendo porque nós não tínhamos uma direção, não tínhamos uma maneira diferente de pensar. Quando esses perfis chegou até mim e nós começamos a estudar, nós começamos a desconstruir. Quando esses perfis chegaram até nós, que nós começamos a estudar, nós começamos a desconstruir, a entender como cada um estava funcionando e o porquê que nós nos encontramos naquele momento e hoje já não estava tão engrenado, já estávamos separando, já estávamos nos distanciando. Essa distância estava nos desgastando mais do que as nossas brigas que estava tudo bagunçado. Parecia uma engrenagem, que sabe aquela engrenagem que fica travando, batendo dente com dente? Era dessa forma. E com esse distanciamento, começamos a andar caminhos diferentes. E aí, nós estávamos vendo que isso ia ser inevitável, a separação. Que para que a gente pudesse ter uma vida melhor, a gente cogitou sim a se separar. Mas o conhecimento veio, a vontade de se auto-melhorar foi maior, de ficar junto também. E nós, hoje, temos um novo relacionamento com as mesmas pessoas, só que com os comportamentos totalmente diferentes. Nós conseguimos encontrar as raízes dos nossos problemas, entendemos que não era o outro que causava o desabor. No meu ponto de vista, ele era o errado da relação. No ponto de vista dele, eu era a errada da relação. Nós passamos ao quê? A cada um olhar para si. Eu ia melhorar aquilo que eu precisava melhorar, buscar as informações que eu queria, ele ia fazer a mesma coisa. E juntos íamos mostrar os pontos que nós íamos estar melhorando. E hoje nós estamos no nosso segundo casamento, casado com a mesma pessoa. Há 2 anos que nós conseguimos nos entender melhor, conseguimos conversar, sonhamos junto, projetamos juntos, não discutimos mais. Tem sim um momento que a gente se inflama, vem a raiva, sim, só que hoje nós temos a clareza de que não é com o outro, é algo que existe uma informação em mim ou nele, onde que nós sentamos e falamos, por que essa emoção veio, por que essa raiva ou esse deboche
ou esse sarcasmo apareceu? Aí é onde que nós vamos fazer a linha de investigação. Aí encontramos essa raiz e aí nós trazemos a consciência. Aí conseguimos sim manter um novo convívio, harmonia, diálogo, compreensão. Então essas coisas hoje existem dentro do relacionamento. Eu tinha isso em mente, mas não sabia. E quanto mais eu tentava trazer essa construção, era desgastante demais. Então se você está passando por esse processo onde que você está querendo melhorar o seu relacionamento, melhorar a sua vida, a ter uma qualidade de vida financeira melhor, entenda que você vai ter que se autoconhecer, vai ter que desconstruir muitas coisas, vão ter que deixar de encenar os perfis controladores, vai ter que sair do automático. E vai ter que ter a consciência do porquê que você está fazendo aquilo, se é você ou não. Tem vídeos aqui que eu já falei que eu, quando comecei a aprender a olhar para mim, eu me via meu pai, minha mãe e minhas irmãs e eu não conseguia entender quem era eu. A desconstrução foi tanta que eu não sabia mais quem eu era. Porque parecia que eu era só minha mãe, só o meu pai, só minhas irmãs. Então você vai chegar a esse ponto, mas vai ser muito, muito libertador. Porque você não vai mais estar reagindo, você não vai estar agindo mais no automático. Você não vai ficar com aquelas raivas ou discursão, querendo controlar a vida dos outros, querendo cuidar, achar que você é responsável pelas pessoas. Você vai começar a entender que a sua vida é só sua e que eles não vão viver o teu sonho, que eles não vão fazer o seu sonho ser realizado, assim como você também não vai poder realizar os sonhos deles. Os projetos que eles têm não é de sua responsabilidade. Então, quando você solta todo o peso, solta toda a culpa, todo o medo, desconstrói esses perfis e começa a agir de acordo com o teu sonho, de acordo com aquilo que preciso fazer, qual é o próximo passo? Qual é o próximo passo? Sempre focar no processo, sabendo que você vai alcançar, vai ser inevitável, você vai encontrar o seu resultado. Vai sobrar tempo para você conseguir construir a vida que você tem. E se você quer aprender sobre as raízes, eu vou deixar um e-book aqui embaixo para você estar adquirindo. E também vou deixar um presente para você, que como que eu aplico no dia a dia. É uma forma leve, fácil, porque não precisa ser difícil, mas precisa ser feito. E também o link para você buscar um atendimento, caso você queira ser atendido. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!